Oiê, pessoal, tudo bem? Bom, eu tô aqui hoje para falar um pouquinho sobre um capítulo de um livro. O livro que eu acredito que todos vocês conhecem, ou a maioria pelo menos ouviu falar, é o livro Heróis da Fé. E esse livro, ele vai trazer em cada capítulo informações sobre pessoas, né, que o autor denomina como heróis da fé. E eu acho muito legal porque cada história traz uma potência de aprendizagem pra gente. E quando você lê o livro, você sente realmente a presença de Deus, você sente realmente o desejo de servir a Deus como aqueles homens serviram, tá bom? Jonathan Goforth, eu acho que é assim que se fala. Então eu vou passar para vocês algumas informações sobre esse herói da fé. Lembrando que eu não estou aqui para fazer um resumo do livro ou do capítulo. Eu simplesmente peguei alguns pontos interessantes que para mim chamou minha atenção. Eu gostaria de trazer esse vídeo para vocês conhecerem um pouquinho também da história. A minha intenção é fazer esse vídeo em primeiro lugar para mim, para que futuramente eu possa assistir o vídeo e ser edificada através das palavras do autor. Jonathan Goforth, ele é alguém que viveu aí num período onde ele atuava em ambientes onde havia extermínio do povo estrangeiro. E em meio aos desafios que Jonathan ele passava, ele sabia que a igreja e os irmãos estavam orando por ele em todo o tempo. Segundo o autor, tanto Jonathan quanto Rosalinda, sua esposa, tinham suas vidas escondidas em Deus. Com suas próprias palavras, eles falavam assim: não é somente tolice aceitar para nós mesmos a glória que pertence a Deus, mas é grave pecado, porque o Senhor diz: a minha glória a outrem não darei. Quando Jonathan ainda era jovem, ele adotou para si as palavras de Zacarias, que diz bem assim: Zacarias capítulo 4, versículo 6. Não por força e nem por violência, mas por meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E ele levou essa palavra como lema para sua vida. O livro fala que antes de tudo, Jonathan era um ganhador de alma. Então, quando ele fala antes de tudo, eu entendo perfeitamente o que ele quer dizer. Quando o autor quer dizer sobre Jonathan, ele simplesmente quer dizer que antes de qualquer pessoa que ele poderia ser, tanto na terra quanto em qualquer ambiente, seja no ambiente social, ambiente profissional, ambiente familiar, antes de tudo, antes de ser qualquer coisa, ele tinha essa característica, ser ganhador de almas. E isso serve, por exemplo, para nós, né? Antes de tudo, o que nós somos, o que nós queremos ser e o que nós estamos sendo. E o autor complementa bem assim: com o fogo do amor de Deus no coração, ele manifestava o entusiasmo irresistível e uma energia incansável, né? E o meu desejo é que Deus me dê esse fogo do amor de Deus no meu coração e esse entusiasmo irresistível e essa energia incansável, que muitas vezes nós fazemos tão pouco que já estamos tão cansados, né? Mas nós queremos que através da palavra de Deus e da vivência com Deus, o próprio Deus é quem nos dá força. A palavra do Senhor fala que Ele mesmo o aperfeiçoará e dará força, firmeza, força e verdadeira segurança. Olha só que legal o que o autor fala sobre ele. Nada podia impedir os esforços dinâmicos na obra. Então, ele era dinâmico. Para a qual Deus o chamara. Era assim, tanto aos 77 anos, como quando tinha 57. Com a perda da vista durante os últimos 3 anos da sua vida, não diminuíram seus esforços. Parece que aumentaram. Que perfeito, né? Desde novo a mais idoso, ele não perdeu a sua força, ao contrário, conforme o tempo ia passando, segundo o autor, a força dele ia aumentando. O livro fala que a mãe de Jonathan tinha o costume de incentivá-lo na leitura e na oração. E ele fala que certo dia a mãe dele pediu para ele ler as escrituras para ele. E isso ele tinha 5 anos de idade. E ao fazer isso, ele acabou tomando gosto e isso virou um hábito na vida dele. Por isso que é importante nós adultos incentivarmos as crianças, né? Dentro de casa, na igreja, onde nós estivermos. Porque nós cremos nesse poder que a criança ela pode criar um hábito de ler a palavra de Deus
através do nosso incentivo. Então isso é principal, isso é primordial. Não basta a gente querer que aquela criança seja um futuro servo de Deus, mas a gente precisa ensiná-lo desde agora a ter o desejo, a incentivá-lo a fazer com que ele se agrade em realmente ter intimidade com as coisas de Deus. Mas claro, nós temos que fazer isso para ser exemplo para eles. E o livro fala também que muitas vezes nós até podemos ler as escrituras sagradas, né, diariamente, constantemente. Porém, fala assim, que Jonathan, ele não via a Bíblia como uma mera formalidade. Eu tenho que ler porque eu preciso, porque a palavra me manda que isso é importante, ter essa disciplina e obediência. Mas aqui fala, mais do que mera formalidade e monótona. A Bíblia, aqui o livro fala que o semblante dele se iluminava com o reflexo da glória das Escrituras, né, que ele recebia na alma. Então ele permitia que a palavra de Deus trouxesse para ele uma força, uma luz tão grande que isso transformava quem ele era, transformava o semblante dele. E era perceptível, né, através da vida dele. O livro também fala que ele perseverava nos cultos domésticos e devido a isso o pai dele foi salvo. E o livro fala que ele era dedicado, ele lia livros, mas só que o livro dele predileto era a Bíblia. E aqui fala que ele acordava 2 horas mais cedo antes de fazer qualquer coisa, justamente para a leitura da Bíblia. Alguém disse assim para ele: quebranta-me o coração saber que nenhum moço se sente dirigido a continuar o trabalho que iniciei. Ao ouvir essas palavras, senti-me vencido pela vergonha. Isso o Jonatas falando. Quando essa outra pessoa falou isso, que o coração dele estava quebrantado por saber que nenhum moço se sente dirigido a continuar o trabalho que foi iniciado, Jonatas se sentiu envergonhado. É como se o chão tivesse o engolido. E ele fala que se o chão tivesse o engolido, seria um grande alívio para ele. E Jonatas falou assim: eu, comprado com sangue de Cristo Jesus, ousava planejar a minha vida como eu mesmo queria. O livro fala que Jonathan ouviu a voz do Senhor dizer: a quem enviarei eu? E quem há de ir por nós? E respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Desde então, ele se transformou num missionário. Ele era dedicado, ele lia acerca de missões e ele também foi buscar as informações sobre ser um estrangeiro. E ele buscava transmitir para todas as pessoas a visão que ele tinha. A visão que ele tinha era que as pessoas, as milhões de pessoas da Terra, tivessem a oportunidade de ouvir um dia um pregador. Ele se preocupava com as pessoas. Então o ministério dele já começou dessa forma. E Deus induzindo ele a se preocupar com as pessoas perdidas. O livro fala que no decorrer da semana ele se dedicava muito a adorar a Deus e a pregar de casa em casa, a ganhar almas. E um dia um diretor de um colégio chegou e perguntou para ele quantas casas ele visitava, né, durante os meses de junho a agosto. E ele respondeu assim: 960. Que legal, né? Acerca do casamento dele com a esposa, desde os 20 anos de idade, a mulher dele orava a Deus pedindo alguém que ela pudesse se casar. E ela queria um moço inteiramente dedicado a Deus e ao serviço dele. E ela encontrou a Bíblia de Jonathan, né? E nessa Bíblia ela percebeu que estava totalmente gasta pelo uso e estava marcado de capa a capa. Então ela realmente entendeu que esse era um rapaz especial para ela. E ali fala que ela via nele uma grandeza de alma muito grande. Jonathan perguntou para ela, falou assim: olha, você me promete nunca me impedir de colocar o Senhor e a sua obra em primeiro lugar, mesmo antes de você? Bom, era essa mesma a qualidade de esposo que ela tinha pedido a Deus em oração, para que Deus desse um marido para ela que seja firme. Então ela respondeu assim: prometo fazê-lo sempre. Como fora benigno, mestre, ao esconder-me o que essa promessa significava, porque depois, na prática, ela foi ver os desafios de ter alguém que tinha a vida totalmente devota ao Senhor. Mas, pelo que o livro fala, ela sempre foi fiel ao seu esposo e, independente das dificuldades que ela tinha, ela procurava sempre ser fiel à promessa que ela tinha feito. Uma vez sugeriram para ele, devido aos estrangeiros estranharem ouvir o nome de Jesus,
ofereceram para ele a proposta: olha, você não deve falar o nome de Jesus e não deve pregar com a Bíblia. Primeiro você começa falando e depois você mostra a Bíblia. E o livro fala que ele disse bem assim: nunca, nunca, em tempo algum, Jonathan se levantou para pregar sem a Bíblia aberta na mão. Os missionários novatos perguntaram para ele qual que era o segredo, né, do fruto extraordinário do ministério dele. E Jonathan falou assim: deixo Deus falar às almas dos ouvintes por intermédio da sua própria palavra. Meu único segredo para tocar o coração dos mais vis pecadores é mostrar-lhe a sua necessidade e pregar-lhes o Salvador Todo-Poderoso para os salvar. O livro fala que para ele conseguir afiar a espada dele, que é a palavra de Deus, para que ele conseguisse manejar ela de forma perfeita, ele diariamente a afiava estudando a palavra, lendo a palavra de Deus. O propósito de Jonatas não é ficar falando contra os ídolos que havia naquela terra estrangeira. Ele simplesmente deixava de falar sobre os ídolos para exaltar Cristo, o crucificado. E automaticamente isso atraía os pecadores para deixar suas vaidades. Ele deixava sempre o poder do Espírito Santo se manifestar. E isso o Espírito Santo fazia sempre, de forma diária, quase que diariamente, diz o livro, e alegrava a todos. A média que Jonathan pregava era 8 horas por dia. Isso ele pregava para os homens, enquanto a sua esposa pregava para as mulheres. O livro vai sempre ressaltar as palavras de Jonathan, sempre vinculado às obras do Espírito Santo e jamais dele. E por mais que Jonathan e sua esposa, sua família fossem tão abençoados, o livro fala que ele não deixou de passar por grandes tribulações. Inclusive, teve um período que vários filhos dele morreu, né? E inclusive também fala que devido a eles pregarem na terra dos estrangeiros, as pessoas estavam sempre dispostas a matá-los. E gritava: matai-os, matai-os. Né? Mas Deus não permitiu, segundo o livro, que a mão dos homens os destruíssem, porque ainda tinha uma grande obra para fazer na China por intermédio desses servos. O livro fala que certa vez Rosa estava muito preocupada com os filhos. E Jonatas falou bem assim: Rosa, por certo, o plano é de Deus, e receio que possa acontecer aos filhos se desobedecermos. O lugar mais seguro para ti e os filhos é no caminho da obediência. Pensas em guardar os filhos seguros em casa? Mas Deus pode mostrar-te que não podes. Contudo, Ele guardará os filhos se obedeceres e confiar nele, né? E então Jonatas, nesse período, ele tinha constante preocupação, né? Em não permitir que a preocupação com o pai como filho interferisse na obra de Deus. E ele simplesmente estava dizendo para a esposa: olha, não tem como a gente guardar os nossos filhos. É só Deus que pode guardar. Inclusive, se ele não quiser guardar, nossos filhos vão morrer. Né? E a gente lembra daquela passagem, né? Que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Então é Deus quem guarda a nossa casa, nosso trabalho, nossa vida. Então o livro nos ensina que não vale a pena a gente deixar de fazer as coisas de Deus por conta das nossas preocupações. Se foi ordem de Deus, vale a pena a gente viver essa ordem de Deus, que Deus ele vai guardar tudo. O seu livro, ele compreendia o poder da palavra de Deus, que diz assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Mas só que Jonatas, o livro fala que ele sentia que se o ministério faltava algo, faltava essas obras maiores. E essa passagem está em João 14, verso 12. O livro fala sobre os missionários. Ele diz assim, que os missionários eram como os demais crentes. Não havia entre eles alguém que tinha um talento super extraordinário. Viviam e trabalhavam como qualquer outros, a não ser nas orações. Nunca senti a presença divina como senti nos seus rogos a Deus. Parecia que esses missionários nos levavam ao próprio trono do céu. Fiquei muito impressionada também ao ver como o avivamento era prático. Então, os missionários, eles eram comuns. Porém, o que diferenciava eles, segundo o livro, era a oração, que eles se dedicavam de forma diferenciada. Então, conta
que esse era o segredo para o avivamento. Nesse período, o livro fala que em todos havia o desejo de pregar boas novas, em todas as pessoas. E até as crianças se aproximavam das pessoas que passavam pelas ruas, rogando para as pessoas que aceitassem a Jesus Cristo por seu Salvador. A pobreza na Coreia era muito grande, mas o interessante é que, com tudo isso, havia liberalidade nas ofertas, que os missionários não queriam ensinar mais sobre o dever de contribuir, então isso era automático. Havia grande dedicação à Bíblia e quase todos levavam um exemplar no bolso. E sempre um maravilhoso espírito de oração permeava por todo o ambiente. Aqui conta, quando Jonatas chegou à Manchúria, ele se desapontou, porque ele percebeu que ali naquele lugar os crentes não oravam, então a igreja estava dividida. Então depois do primeiro culto, ele entrou no seu quarto e ajoelhou em desespero a Deus. E Deus respondeu com insistência, enviando tão grande desejo de oração nas igrejas. Então a meta de Jonatas era nem por força e nem por violência, como diz em Zacarias 4:6. As obras que o Espírito Santo fazia através da vida dele não era algo próprio dele. Então tinha lugar, como esse exemplo, que ele não fazia nada e o Espírito Santo agia. Então ele não tinha outra explicação, senão compreender que é o Espírito de Deus que operou em resposta à oração das igrejas. Ele compreendia esse poder do Espírito Santo. E mesmo que os olhos dos crentes estavam focados nele, porque ele ali, através do Espírito Santo de Deus, ele chamava atenção, mas ele não abriu mão da humildade de ser servo de Deus. E ele sempre reconhecia que a obra não era da mão dele, mas da obra de Deus. Esse avivamento que dominava a igreja, houve confissão de pecados, E o próprio delegado regional ficou admirado, porque as pessoas iam confessar os homicídios, os crimes, de toda sorte de confissões. Então isso me chamou a atenção, o poder do Espírito Santo, que o Espírito Santo, ele age dentro da igreja, mas isso reflete na sociedade. Às vezes, depois de horas de culto, o povo voltava para casa ainda para continuar a orar. Então esse era o avivamento. O número de salvos aumentava e Deus ele sempre honrava o serviço dos servos. O livro fala que sua esposa, com 67 anos e ele com 72, mesmo nessa idade, o coração deles ainda ardia pelo desejo de ganhar alma. Chegou o tempo em que Jonatas perdeu sua completa visão, então para ele isso era muita tristeza, era uma tragédia que todos sentiam. Mas nesse período ainda aconteceu de ele receber a informação de que a contribuição que ele recebia ainda diminuiu, Então, assim, foi a maior crise de toda a vida dele. A cegueira, a questão da contribuição. Contudo, que sem vacilar, ele olhou para Deus. A própria cegueira parecia mais uma bênção do que uma aflição. Como, Explica, gente? Os crentes mostravam-se mais ligados a ele do que antes, vencendo o desânimo inevitável dos que perderam a vista. Não cessou de pregar a Bíblia que amava, com a Bíblia aberta nas suas mãos, Ele tinha uma esperança de que logo ele teria uma reunião do céu, E ele sabia que tudo o que ele estava vivendo era o resultado de alguém que dava a oportunidade do próprio Evangelho operar, não dele, mas do próprio Evangelho operar. E certa vez ele falou assim: se cada um dos missionários enviados à China tivesse levado tantas almas a Jesus como 6 missionários do nosso campo durante o ano de 1934, o último ano que passamos na Manchúria, isto por cada missionário, o número de conversões na China teria alcançado a cifra de quase 1 milhão de almas, em vez de apenas 38.724. Então ele quis dizer o seguinte: se cada missionário ganhasse pelo menos uma alma, ia multiplicar de forma absurda o número de pessoas que foram salvas. Em vez de sairmos de casa hoje, uma vez ele falou para a esposa dele, vamos nos banquetear da palavra. O que ele queria dizer? Ele pediu para a esposa dele ler João, E a esposa dele leu 16 capítulos. E percebia-se que era um verdadeiro banquete para ele. Então, antes de falecer, o livro conta que ele tinha lido a Bíblia de capa a capa 73 vezes. Entregava-se à oração e ao estudo da palavra,
para saber a vontade de Deus. Foi esse amor pela leitura da Bíblia e a ininterrupta comunhão com Deus que lhe deram o poder de comover auditórios e convencê-los do pecado e da necessidade do arrependimento. Em todas as ocasiões, ele dominava a sua própria pessoa e confiava inteiramente no poder do Espírito Santo para descobrir as coisas de Jesus aos ouvintes. Então, algo que me chama a atenção no finalzinho do capítulo é que realmente ele tinha na palavra de Deus a sua bússola, o que fazer, para onde ir, né? Como fazer, né? E na comunhão com Deus ele conseguia trazer não aquilo que ele queria trazer, mas aquilo que o Espírito Santo queria que ele trouxesse. E isso convencia o pecador ao arrependimento, né? E o interessante é que ele dominava a si mesmo, né? Ele se dominava, né? Para poder dar lugar ao Espírito Santo. Que o mesmo brado de guerra seja sempre o nosso, o capítulo finaliza. Não por força e nem por violência, mas por meu Espírito. E receberei o poder do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, na Judéia, Samaria e até os confins da terra.